Ora, muito boa tarde. Obrigada, antes de mais, pela vossa presença. Eu chamo-me Ana Cláudia Fernandes, sou psicóloga e professora de Psicologia e nos últimos anos tenho-me dedicado ao ensino e investigação de Psicologia Positiva e Logoterapia. Antes de mais, eu gostaria de agradecer à Strategor e à equipa da formação Grow a oportunidade de estar aqui hoje convosco para vos falar de temas que me são tão significativos, quer ao nível profissional, mas sobretudo ao nível pessoal. Quero também agradecer à minha querida colega Carla Afonso, que permitiu a promoção deste encontro. Passemos então aos temas que hoje vamos abordar. Basicamente, esta apresentação estará organizada em dois momentos. Num primeiro momento, irei falar-vos da psicologia positiva, das suas condições de emergência e principais conceitos, e segue-se então a abordagem da logoterapia e também a apresentação dos seus principais conceitos. Bom, ao longo desta apresentação, eu irei propor algumas atividades nas quais gostaria de ter o vosso contributo através do chat. Peço também para terem à vossa disposição um papel e uma caneta. E no final estarei disponível para responder às vossas questões ou dúvidas que eventualmente possam surgir. Bom, comecemos então pela abordagem da psicologia positiva. Um dos principais aspectos que justifica a realização de formações nestes temas relaciona-se com a relevância referida pelas investigações neste domínio científico acerca do papel das emoções positivas na promoção da saúde e sentido de realização pessoal. Ora, para compreendermos a essencialidade destes aspectos, será fundamental contextualizarmos a evolução das estatísticas da mortalidade, nomeadamente ao longo das últimas décadas, e se quisermos do século XX. E de facto o que nós verificamos é que ao longo do último século XX ocorreram profundas alterações nos padrões estatísticos de mortalidade e morbilidade. Se até 1950 estes são fundamentalmente caracterizados pelas doenças infectocontagiosas e parasitárias, a partir daqui verifica-se um rápido crescimento estatístico das doenças crónico-degenerativas, portanto, doenças como as doenças cerebrovasculares, as doenças cardiovasculares, os cancros e doenças que se constituem atualmente como as principais causas de mortalidade nos países ocidentais e ocidentalizados. E de facto o que nós verificamos é que a evolução das sociedades modernas e industrializadas tem vindo a resultar ao longo do tempo na emergência de um novo estilo de vida socioeconómico, o qual se faz acompanhar por um aumento acentuado de fatores de risco comportamentais e psicossociais que constituem as principais causas de risco destas doenças. Falamos aqui de comportamentos como o sedentarismo ou padrões alimentares inadequados, que se associam a uma maior probabilidade de uma pessoa poder ter ao longo da vida um diagnóstico de uma doença crónica, mas de igual modo falamos também da exposição a determinados fatores de risco ou condições de risco psicossociais, como por exemplo a experiência de stress, a depressão ou o isolamento social, que se associam também a uma maior prevalência destas doenças. Portanto, grande parte dos problemas de saúde e doença que atualmente temos são dependentes da ação da pessoa, sendo por isso possíveis de serem modificáveis e possíveis também de serem preveníveis. Portanto, a pessoa assume desta forma uma responsabilidade acrescida pelo seu envolvimento em condições de risco que possam facilitar a emergência da doença. Ora, o reconhecimento deste papel ativo da pessoa, não é, na promoção da sua saúde, vem promover o foco da investigação científica no estudo do papel das emoções ao nível da saúde física e psicológica, o que vai, por conseguinte, então, dar origem à emergência da psicologia positiva, fundada pelo psicólogo Martin Seligman. Bom, a psicologia positiva, não é? No fundo, ao promover o estudo das condições que contribuem para o funcionamento ótimo das pessoas, dos grupos, vai valorizar a experiência das emoções positivas como forma de prevenir a doença, mas também de reforçar a nossa autossuficiência na gestão das adversidades, dos problemas de vida e desta forma promover a nossa qualidade de vida. Ora, trata-se de uma visão muito diferente
da abordagem remediativa e passiva que predominou durante quase todo o século XX. Portanto, uma abordagem mais focada no tratamento, no déficit, e que se diferencia desta abordagem que vemos agora surgir na transição do século XX para o século XXI, que está mais focada na prevenção e na promoção da saúde e no potencial das pessoas. Ou seja, se quisermos, ao longo de quase todo o século XX, o que nós verificamos é que a psicologia focou-se particularmente no funcionamento negativo da personalidade, ou nas emoções negativas, a depressão, o desânimo, a ansiedade, a solidão, ao passo que o que verificamos é que, de facto, na transição para o século XXI, vimos emergir com muita força esta nova abordagem mais profilática, mais preventiva, mais promotora da saúde e, portanto, focada e centrada no potencial das pessoas. Ora, o reconhecimento da importância destes aspectos vem então resultar num aumento exponencial das investigações científicas que demonstram benefícios alargados da experiência das emoções positivas. Verifica-se, por exemplo, uma relação positiva do sentido da esperança com a melhoria da recuperação e reabilitação de certos tipos de cancro, assim como do sentido de vida com a melhoria do bem-estar global. Os estudos demonstram também, por exemplo, uma correlação positiva do sentido de otimismo com o reforço do sistema imunitário, assim como também com a diminuição dos sintomas depressivos clínicos. Ora, os resultados da investigação empírica também nos apontam, por exemplo, para a relação da gratidão com o aumento do bem-estar, mais qualidade nas relações interpessoais e a prevenção também da depressão clínica. Ora, e de igual modo, também verificamos, por exemplo, efeitos positivos do perdão na prevenção das doenças cardiovasculares, mas também na melhoria do estado emocional e da promoção, ou se quisermos, do fomento da autoestima. Ora, numa outra linha de investigação, são também vários os estudos que revelam uma relação das emoções positivas com a maior produtividade, com a satisfação profissional e com a saúde ocupacional. A este nível verifica-se um resultado interessante, pelo menos atualmente, que é a relação da experiência de emoções positivas com a prevenção de problemáticas de relevo estatístico atual, como por exemplo o bullying no trabalho, o stress ocupacional e a síndrome de burnout. Portanto, podemos então, desta forma, concluir que a psicologia positiva surge-nos como uma área científica multifacetada que atende e apela à importância de se promover a experiência de emoções positivas, mas também o desenvolvimento de forças de caráter e de virtudes, como forma então de poder preparar as pessoas para enfrentarem com mais resiliência as adversidades de vida, mas também potenciar a sua qualidade de vida e a sua saúde. Bom, posto isto, interessa então saber de que virtudes e de que forças de caráter, não é, é que falamos. Ora, precisamente para dar resposta a esta questão, Seligman e colaboradores realizaram uma investigação que teve como principal objetivo identificar quais as virtudes e quais as forças de caráter que estão mais presentes, que são mais universais nas diversas culturas e momentos da história. Ora, os autores classificaram então 24 forças de caráter neste estudo, que estão organizadas em 6 amplas virtudes, a saber, a sabedoria, a coragem, a humanidade, a justiça, a moderação ou a temperança e a transcendência. Bom, então posto isto, eu irei então agora propor-vos que realizem uma autoavaliação da presença destas 24 forças de caráter que eu irei em seguida apresentar. Portanto, tenham então disponível junto de vós um papel, uma caneta, um papel, um lápis e vamos então começar, ok? Comecemos então pela virtude da sabedoria. Ora, sabedoria relacionada com todas as forças de caráter que pressupõem um desejo de adquirir e de usar o conhecimento.
E contempla-se aqui as forças de caráter como a curiosidade, o amor pela aprendizagem, o pensamento crítico, a criatividade, a inteligência social e a perspectiva. Bom, vamos então fazer aqui uma autoavaliação. Como é que avalia a presença destas forças em si, numa escala de 0 a 5? Curiosidade. Amor pela aprendizagem. Pensamento crítico. Criatividade. Inteligência social. E perspectiva. Muito bem. Passemos então agora à virtude seguinte, à virtude da coragem, relacionada com todas as forças que envolvem a capacidade de persistir numa ação, numa posição, face a obstáculos, ok? Temos aqui então incluídas as forças de caráter da audácia, a perseverança e a integridade. Vamos então fazer esta autoavaliação. Como é que avalia a presença destas forças em si, numa escala de 0 a 5? Audácia, perseverança, integridade. Muito bem. Vamos então passar à virtude seguinte e temos em seguida então a humanidade, que se designa aqui por todas as forças que envolvem o cuidado e a proteção dos outros. E temos aqui forças de caráter como a amabilidade e a generosidade, incluídas aqui na mesma categoria, a capacidade de amar e ser amado. Vamos então fazer a autoavaliação. Como é que avalia a presença destas forças em si numa escala de 0 a 5? Amabilidade. Generosidade. Capacidade de amar. Capacidade de ser amado ou amada. Muito bem. Façamos então agora a autoavaliação destas características. Como é que avalia a presença destas forças em si numa escala de 0 a 5? Amabilidade, generosidade, capacidade de amar e capacidade de ser amado. Bom, passemos então agora à virtude seguinte, passemos então agora à justiça, que está relacionada com todas as forças que estão na base da civilidade e de uma vida em comunidade. E aqui incluem-se forças de caráter como a cidadania, a imparcialidade e a liderança. Façamos então esta autoavaliação. Como é que avalia a presença destas forças em si, numa escala de 0 a 5? Cidadania. Imparcialidade.
liderança. Muito bem. Passamos então agora à virtude seguinte. Passamos então agora à virtude da moderação e inclui-se aqui todas as forças que protegem contra os excessos. Falamos aqui, por exemplo, do autocontrolo, autorregulação, autocontrolo, prudência e humildade. Vamos então fazer esta autoavaliação. Como é que avalia a presença destas forças de caráter em si numa escala de 0 a 5? Autocontrolo. Prudência. Humildade. Muito bem. Passamos então agora à virtude seguinte e última, a transcendência. Falamos aqui então de todas as forças que promovem a ligação ao universo, ao mundo, às pessoas e que dão sentido à vida, ok? E aqui incluem-se forças de caráter como a apreciação da beleza, a gratidão, a esperança, a espiritualidade, o perdão, o sentido do humor e o gosto pela vida, o entusiasmo pela vida. Façamos então esta autoavaliação. Como é que avalia então a presença destas forças em si numa escala de 0 a 5? Apreciação da beleza. Gratidão. Esperança. Tão importante. Espiritualidade. Perdão. Sentido de humor. E gosto pela vida, entusiasmo pela vida. Muito bem. Ora, então agora, feita esta autoavaliação, eu vou colocar-vos algumas questões, nas quais vou propor que partilhem as vossas respostas connosco através do chat, ok? Então, vamos começar aqui por uma questão. Quais destas forças avaliou como mais, portanto, dada esta autoavaliação que fizemos, que forças é que aqui avaliou como mais dominantes em si? Então vou pedir para olharem para os vossos papéis e para selecionarem as 5 forças mais dominantes e que as partilhem connosco, ok? Eu vou dar agora alguns momentos para receber essas partilhas. Vou dar aqui uma vista de olhos ao chat para ver então se alguém se atreve a fazer estas partilhas. Ok, a Leonor Leal fala-nos aqui da perseverança, a Patrícia Moutinho, a coragem, a sabedoria e a justiça, ótimo. Leonor Leal também a integridade. Isto está a andar aqui muito rápido. Curiosidade e integridade.
da Inês Marques. Humanidade e Justiça, da Graça. Filipa Santos, Apreciação da Beleza, Sentido do Humor e Pensamento Crítico, ótimo. Integridade, Gratidão, Amabilidade, Justiça e Esperança. Ok, excelente. Capacidade de amar. Muito bem. Gosto pela vida. Amar. Audácia. Excelente. A amabilidade está e a generosidade parecem-me que estão aqui em alta, mas de uma forma geral isto parece-me bastante equilibrado. A humanidade, perdão, fundamental desta força de caráter. Muito bem, muito bem, muito bem. Esperança, muito importante. Coragem e integridade. Tantas coisas que nesta fase que vivemos precisamos, não é? Fundamentais mesmo. É bom pensar e refletir sobre isto. Muito bem, muito bem. Muito obrigada pela vossa partilha. Então agora, assim sendo, eu vou colocar-vos outra questão, que é, ora, considerando que as forças de caráter e as virtudes podem ser praticadas, não é? E que aquilo que hoje é dominante poderá não ser amanhã, muitas vezes consoante as circunstâncias, obviamente que há sempre uma base mais dominante, mas considerando que nós podemos crescer, praticar, transformar-nos, então que outras forças gostaria de desenvolver? Hum? E posto isto, eu também então aqui solicito que partilhem aqui connosco no chat esses desejos, essas forças que gostariam aqui de desenvolver. Vamos lá. Respeito, autocontrolo, ok. Capacidade de amar, a liderança e a imparcialidade, muito bem. O pensamento crítico, uma força de facto muito importante, muito importante. Pensamento crítico, a esperança e autocontrolo, a liderança, a resiliência, o pensamento crítico, lá está o pensamento crítico, aparece aqui muitas vezes. Perspectiva, autocontrolo. Portanto, de facto aqui, entusiasmo pela vida, o perdão, lá está o perdão. A imparcialidade, o autocontrolo, outra vez, o autocontrolo aparece aqui muitas vezes, engraçado. Todas as da transcendência, sim, aquelas últimas. Ok. Portanto, reparem que, não é, como é elucidativo no fundo e esclarecedor fazermos um exercício destes, porque nos damos conta que estamos aqui a falar de aspectos que podemos de facto trabalhar, não é? Havendo sempre, obviamente, uma base. Bom, posto isto, eu vou colocar-vos então uma outra proposta. Ora, e essa proposta basicamente está relacionada com um exercício que eu vos vou propor que tenha continuidade após esta aula. Ou seja, o que é que eu vos vou pedir neste momento? Eu vou pedir que identifique, cada um de vocês, identifique um momento particularmente feliz, em que esteve no seu melhor. Assim, um momento, um episódio da vossa vida, uma memória, um momento de felicidade e em que estiveram no vosso melhor, ok? Por isso vamos dar agora aqui algum tempo para ativarem essas memórias, viajarem aí um pouco no tempo e situarem-se então nesse momento, esse momento de felicidade. Muito bem. Então agora estão situados, observem como é que se sentem, o que é que está a acontecer, que ruídos, que cheiros, como é que está o tempo? Espero que esteja melhor do que hoje. Sintam o momento.
Então agora irei propor-vos que identifiquem as vossas forças pessoais, ou identifiquem as forças pessoais que esta situação envolveu. Claro que isto não é nada que se possa agora de imediato fazer, não é? Isto é uma atividade para sentir, mas de alguma forma vocês certamente já estão a sentir as forças de caráter que aqui provavelmente estão mais dominantes. Portanto, qual é a proposta que eu vos faço? No final desta aula, faça uma breve descrição do momento que identificou, ok? Muito breve, 4, 5 linhas, máximo. Posteriormente a isso, então, vou propor-vos que realize a leitura uma vez por dia, todos os dias, durante a próxima semana. E reflita sobre as forças identificadas, ok? Muito bem. Vamos então passar agora ao segundo tema da nossa aula, da nossa apresentação, a logoterapia. Ora, a logoterapia tem também, vamos aqui também situar a sua emergência, os seus fundamentos, com licença, com vista a poder também caracterizá-la e entender os seus conceitos. Bom, e de facto o que nós verificamos, apesar de não ser assim muito conhecida esta abordagem, a logoterapia foi fundada pelo neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl, que viveu entre 1905 e 1997. Trata-se de uma abordagem psicoterapeuta que pretende tratar a síndrome da falta de sentido e apoiar a pessoa na descoberta do seu sentido de vida. Ora, a síndrome da falta de sentido, ou até como muitos lhe chamam, o vazio existencial, tem como principal sintoma um sentimento indeterminado de angústia, de vazio, de falta de conteúdo para a própria existência. E foi inicialmente detectada esta síndrome no período pós-Segunda Guerra Mundial, como sendo um problema da época. No entanto, acentuou-se com a crise da modernidade e permanece tão atual que se tornou uma característica emblemática da nossa sociedade atual pós-moderna. E de facto o que nós verificamos, e os autores e os estudos também apontam para isso, é que a síndrome de falta de sentido é de facto um fenómeno frequente, alargado no século XX e XXI. Constitui-se um mal-estar típico do homem contemporâneo. Ou seja, o homem é um ser em constante busca de sentido, mas no fundo, cada vez mais atualmente se sente frustrado por não conseguir muitas vezes encontrar esse sentido. E por isso é vítima daquilo que Frankl designa de tríade trágica: morte, culpa e sofrimento. Ora, o vazio existencial, a síndrome de falta de sentido, manifesta-se como, acima de tudo, num estado de apatia, aborrecimento, é visível, não é? Esta apatia. E ela tem sido causa de mais problemas que motivam o pedido de ajuda psicológica e psiquiátrica do que a angústia. Portanto, o que verificamos é que tem havido uma propagação desta síndrome de falta de sentido, do vazio existencial nas gerações da atualidade, e como muitos autores apontam, como resultado e consequência de crescimento de muitos fenómenos, como a automatação, a violência, o consumismo, a depressão, a falta de objetivos. Mesmo a busca a todo prazer através de consumos de substâncias, do consumismo, constitui no fundo uma busca desesperada de sentido, de vontade, de significado. Portanto, o homem sente-se vazio e procura encher-se de coisas e de prazeres efêmeros, não é? Que não alimentam a longo prazo o espírito, mas deixam ainda mais faminto. Portanto, podemos então constatar que, de certa forma, há uma contradição atual nos nossos países desenvolvidos. Tem-se tudo e, ao mesmo tempo, não se tem o essencial. Não se é feliz. As pessoas têm muito com que viver, mas nada pelo que viver. Possuem os meios, mas não têm um sentido. Ora, então é neste sentido que nos surge a logoterapia, não é? Como uma abordagem psicoterapeuta que se centra no significado da existência humana e na busca desse sentido.
E, portanto, ela parte de um pressuposto fundamental, é de que a necessidade mais profunda do ser humano é de ter sentido na vida. Portanto, ou seja, vontade de sentido. Não é? É a nossa principal força motriz, a nossa principal força motivadora para o crescimento. Portanto, o objetivo aqui será apoiar a pessoa na busca autónoma desse sentido de vida. Não é? Então, a logoterapia tem o seu fundamento em 3 aspectos fundamentais: liberdade de vontade, vontade de sentido e sentido da vida. Ora, liberdade de vontade. Os seres humanos não são determinados pelas condições, mas são basicamente livres para poderem decidir e capazes de assumirem uma posição face às condições internas e externas, face aos condicionamentos. Vontade de sentido. Porque os seres humanos não são apenas livres, eles são livres para algo, não é? Eles são livres para atingirem objetivos e propósitos. E a busca por um sentido é vista, no fundo, como a principal motivação dos seres humanos. Sentido de vida, não é? De acordo com a logoterapia, as pessoas são motivadas para produzir o melhor de si, em si mesmos e no mundo. É para isso que somos motivados, para exercer em pleno o nosso potencial, o melhor de nós. Por isso reparem que trata-se aqui de uma tarefa única e específica. Só cada um é que a pode fazer por si. Não é? Este potencial de sentido, embora tenha uma natureza objetiva, ele está ligado a uma situação e a uma pessoa muito específica. Portanto, todos nós somos seres únicos e originais. E, portanto, a tarefa e o potencial que temos para exercer é também ele único, só a própria pessoa é que o pode exercer, por assim dizer. E, portanto, no fundo, aquilo que o ser humano realmente necessita, à luz daquilo que se defende na logoterapia, é o esforço e a luta por um objetivo que valha a pena. Uma tarefa livremente escolhida. E, como Frankl refere, o homem não busca a felicidade. O homem procura uma razão para ser feliz. Não é? Como é que então nós podemos fazer isto? Como é que podemos então encontrar esta razão? Ou como é que podemos descobrir este sentido de vida? Que proposta é que ele aqui coloca? E a proposta que ele coloca é a realização de 3 tipos de valores. Os valores de produção, os valores de relação e os valores de atitude. Ora, valores de produção estão relacionados com tudo aquilo que podemos oferecer ao mundo, construções, através do nosso trabalho, das nossas ações, no fundo, os nossos talentos, não é? O que é que nós podemos produzir e oferecer ao mundo, não é? O que é que produzimos efetivamente? Que ações é que temos, não é? Que intervenções é que temos? Os valores de relação estão mais relacionados com experiências, quer aquelas que vêm até nós, ou seja, aquilo que nós recebemos do mundo, como a bondade, como a experiência da verdade, como a beleza, mas também experiências de vivência do mundo, por exemplo, a experiência da cultura e, sobretudo, a experiência do amor. De acordo com Frankl, é através do amor e da experiência do amor que o homem consegue, de facto, encontrar o rumo, o sentido da sua vida e libertar-se muitas vezes das condicionantes. Quanto aos valores de atitude, igualmente importantíssimos, eles permitem, no fundo, estão relacionados com todo o sentido que nós conseguimos encontrar, mesmo nas situações limite da nossa vida, da existência, aquelas que nos são impostas e que nós não podemos mudar, o tal sofrimento inevitável. Ok? Portanto, no fundo está relacionado com a atitude adotada perante o sofrimento que não pode ser evitado. E aqui, reparem, nós não decidimos, obviamente, o que nos acontece, ou pelo menos em grande parte, mas podemos sempre decidir como é que vamos lidar
com o que nos acontece. Podemos escolher a atitude que vamos ter face àquilo que nos acontece, valores de atitude, não é? E, portanto, à semelhança daquilo que Frankl faz, ele cita uma frase de um filósofo existencialista, o Karl Jaspers, que nos diz que o homem é um ser que sempre se decide. E Frankl assume esta frase como a descrição que ele faz do homem. O homem é um ser que sempre se decide, não é? Ou seja, nada no mundo, não é capaz de ajudar de forma tão eficaz uma pessoa, não é? Até mesmo nas piores condições, do que aquela de saber que a sua vida tem um sentido. E por isso está disposto, não é, a enfrentar e a adotar uma posição face mesmo aos constrangimentos mais difíceis. E ele aqui cita também um outro filósofo muito conhecido, o Nietzsche, que diz-nos uma coisa relativamente a isto, que é: aquele que tem uma razão para viver pode suportar quase tudo. Não é? Lá está, portanto, a questão do sentido. Bom, podemos então concluir que a logoterapia pretende compreender e tratar a frustração da vontade de significado, apoiando a pessoa na descoberta do seu sentido de vida. Não é? Portanto, digamos que ela tem como finalidade última o aperfeiçoamento do homem, do seu ser pessoa, a amadurecer na sua própria personalidade, tornando-se sempre mais consciente, mais livre, mais responsável, capaz de utilizar plenamente o seu potencial, as suas capacidades, estabelecendo sempre relacionamentos mais profundos, mais duradouros, mais gratificantes. Bom, posto isto, então eu vou colocar-vos uma outra proposta e vou propor-vos então que recordem um momento da vossa vida em que tenham vencido um desafio ou uma provação. Vamos lá então. Identificar então um momento que tenha vencido um desafio, uma prova. E vou-vos dar alguns momentos, vão lá às vossas memórias, situem-se. Ok, muito bem. Então agora vou pedir-vos para identificarem as forças pessoais, as forças de caráter, as forças pessoais que esta situação envolveu. Portanto, à semelhança daquilo que já fizemos, é evidente que isto será para refletir, certamente que não vão identificá-las de imediato todas, por isso o que eu vos proponho é que no final desta aula façam uma breve descrição deste momento que identificou, 4, 5 linhas, máximo, ok? E depois realize a leitura uma vez por dia, todos os dias, durante a próxima semana e reflita sobre as forças identificadas, ok? Muito bem. Vamos então terminar com uma reflexão de um autor que me é muito querido, que me inspira bastante e tenho a certeza que também a muitos, uma pessoa de muito valor, Gandhi, que nos diz então o seguinte: mantenha os seus pensamentos positivos, porque os seus pensamentos tornam-se as suas palavras. Mantenha as suas palavras positivas, porque as suas palavras tornam-se as suas atitudes. Mantenha as suas atitudes positivas, porque as suas atitudes tornam-se os seus hábitos. Mantenha os seus hábitos positivos, porque os seus hábitos tornam-se os seus valores. Mantenha os seus valores positivos, porque os seus valores tornam-se o seu destino. Muito bem, vamos então passar à finalização e eu estarei então disponível através do chat para ler as vossas questões, as vossas dúvidas. Estejam por favor à vontade, eu vou ficar aqui mais um bocadinho. E entretanto, deixo também ficar aqui as próximas datas dos próximos cursos relacionados com estes temas. Ok, muito obrigada. Estou a ver aqui
que gostaram, fico muito contente. A logoterapia é algo que conseguimos encontrar em terapias atualmente. Sim, claro que sim, a logoterapia é uma abordagem psicoterapêutica. Será possível, por último? Gostei muito, obrigada. Pediram-me aqui para pôr o último diapositivo. Não custa nada, mas vou pôr só mais um bocadinho. É a frase do Gandhi. Eu estou bem, obrigada. Foi bastante positivo, muito obrigada. Eu não estou a escrever, mas estou aqui a responder e estou a gostar muito das vossas partilhas. Que bom, gosto muito destas partilhas. E há aqui algumas questões até técnicas, certificados. Há certificados, eu vou passar agora o diapositivo de novo. Portanto, as datas são estas e vou-vos deixar também os contactos aqui da Strategor para, em termos de informação, terem a oportunidade de colocar as vossas questões. Também eu gosto muito de Viktor Frankl. Obrigada. Ok, parece-me que de uma forma geral que gostaram. Vi ali um pedido de repetir a frase do Frankl sobre mais do que a procura da felicidade. Ok. O homem não busca a felicidade, o homem busca uma razão para ser feliz, ok? É essa a frase. Ok. Livros sobre a energia positiva, ora bem, energia positiva, da psicologia positiva. Ora, livros da psicologia positiva, recomendo os livros de Martin Seligman. Há um livro muito interessante dele, que é O Florescimento, e que está relacionado com a psicologia positiva, é o nascimento da psicologia positiva, é um livro que tem bastantes exercícios, portanto, se procurarem a referência Martin Seligman, vocês vão encontrar uma data de livros interessantes, mas há esse, o Florescimento, que eu acho que é interessante e está traduzido para português. Têm também uma autora muito interessante que é a Bárbara Fredrickson, e em relação ao Frankl, ao Viktor Frankl, não há de facto muitas obras traduzidas do Frankl, ok? Há uma muito conhecida, que é um best-seller, que é O Homem em Busca de um Sentido. É um livro que eu recomendo, é um livro difícil, ok? Porque é um livro que relata a sua experiência em 4 campos de concentração, aliás, e que foi, digamos que a logoterapia já existia, portanto Frankl de facto viveu em 4 campos, teve o cativeiro, não é? Durante a Segunda Guerra Mundial, e tem uma história, pronto, que eu aqui não partilhei, mas que certamente nas aulas a farei, porque acho que é obrigatório conhecer a história de vida dele, porque digamos que ele próprio teve oportunidade de testar na prática os fundamentos da sua logoterapia, que ele já tinha identificado antes e criado e fundado antes da Segunda Guerra Mundial, mas a experiência de cativeiro em Auschwitz e outros campos de concentração permitiu-lhe viver muito na prática todos estes fundamentos. E esse livro é um livro essencial, porque é o primeiro livro que ele escreve quando sai portanto, dos campos de concentração. Recomendo vivamente, e depois há toda uma outra série de referências que estão em alemão, não é? Portanto, não há assim tanta coisa que esteja traduzida. Encontram em brasileiro muitas traduções. Um outro livro dele, que é The Wheel of Meaning, também recomendo. Bom, penso que assim em referências será isto que eu poderei indicar, ok? Um escritor espanhol, um escritor francês, pois isso Isabel, não é fácil. Certamente que os livros do Seligman estarão traduzidos para essas línguas, ok?
Os do Frankl, eventualmente o espanhol, acredito, é assim, O Homem em Busca de Sentido está traduzido em muitas línguas, por isso encontrem em inglês, espanhol e certamente. Depois, as outras é que já vai depender bastante, não é? Do tipo de, mas fazendo uma procura, eu penso que poderá identificar isso. Ora, vou passar aqui os slides das próximas. Livro português do Brasil. Sim, sim. Grande parte da obra do Frankl, não digo grande parte, mas uma parte significativa está traduzida em português do Brasil. Sim, eu penso que esta aula vai ficar guardada, ela vai depois para o Facebook da Estrategor, e por isso terão a oportunidade, ela foi gravada, terão a oportunidade depois de vê-la. Ok, já cá está a academia a responder. Muito bem, eu acho que não temos assim mais questões. Ahm, acho que podemos então, se calhar, despedir-nos. Muito obrigada pela vossa presença. Foi muito gratificante estar aqui convosco hoje, partilhar estes temas. Muito obrigada e até uma próxima. Assim sendo, fiquem bem e boa noite.